da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos à nossa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, 13 de junho de 2017, mês bom, hein? Esse mês de festa junina. Tem daqui a pouco a chegada aí de mais um Festival Folclórico de Parintins. Um beijo querido aí para Parintins. E aí é importante lembrar também que o dia 13 é o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E é muito bacana, porque é nesse clima de festa que a gente está começando mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Falando em festa, a gente lembra logo de saúde, qualidade de vida. E daqui a pouco a gente começa a bater um papo aqui com o nosso querido Dr. Sidney Chalub. Hoje é terça-feira, dia do Alô Doutor, e vamos falar sobre a qualidade de vida dos nossos idosos. Gente, nesse período da vida, a gente vê aí o aparecimento de muitas doenças, não é? Doenças degenerativas que acabam acometendo muito os nossos idosos. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Falar sobre alimentação, falar sobre o exercício na terceira idade, as atividades físicas. Vamos também falar um pouco sobre a qualidade de vida quando essa pessoa idosa tem problemas de saúde, mas ao mesmo tempo tem atividades em grupos da melhor idade, por exemplo. Isso ajuda? Como que isso influencia na vida dos nossos idosos? E é bom lembrar também que amanhã, dia 15, é o dia de combate à violência contra a pessoa idosa, o Dia Mundial. Então a gente aproveita nessa terça para falar de saúde. Amanhã a gente fala sobre a violência que os idosos estão sofrendo. Então vai ser já um bate-papo importante. Vamos falar um pouco sobre mal de Parkinson, Alzheimer, tantas outras doenças, né? A demência que acontece aí, doenças nessa fase da nossa vida, que é a terceira idade. Então já a gente fala com o nosso querido Dr. Sidney Chalub no Alô Doutor. Mas agora vamos fazer um giro comunitário. Quero muito agradecer aqui as nossas comunidades que chamam o nosso programa, que solicitam a presença do nosso programa para a gente mostrar através da tela da Band problemas do nosso dia a dia. Giro comunitário em Santa Etelvina. Vamos lá. Ao todo, a comunidade que fica no bairro de Santa Etelvina possui 51 ruas. 12 delas já apresentavam desgaste pelo tempo sem receber manutenção. Depois de conhecer uma usina de asfalto, o prefeito Arthur Vigílio Neto acompanhou os serviços na comunidade. Além da operação tapa-buracos, com reforço de brita e pedra-rachão, o local também está recebendo a correção nas tampas de bueiros. E ainda no bairro de Santa Etelvina, o prefeito esteve numa pequena fábrica de tampa de bueiros. Este mês, a prefeitura deve zerar o compromisso assumido junto ao Ministério Público para recolocar 2.500 tampas de bueiros em diversas zonas da cidade. Manaus tem mais de 20 mil bueiros. Quando chegamos ao governo em 2013, 6 mil, mais ou menos, estavam sem tampa. Fizemos 3.500 tampas de bueiros. Algumas foram vandalizadas, mas pela conta normal seria a falta de mais de 2.500 apenas. Com o roubo, com a vandalização, que é tudo muito lamentável, a gente tem um número um pouco maior do que isso. Mesmo assim, temos um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, pelo qual nós faremos por mês 500 tampas de bueiro colocadas. Em 5 meses, 2.500, a gente completa aquelas 6 mil. Mais a taxa de vandalização, a gente pede ao povo que não permita que façam isso, que olhe o vândalo e denuncie, não deixe, porque uma vida humana pode escorrer por um bueiro desse, como já aconteceu. Então, nós imaginamos que é um problema que está acabando, estamos fazendo com muito cuidado em cada distrito de obras. Estou aqui no distrito de obras de Santa Etelvina, e em cada distrito de obras da cidade há uma fabriqueta de tampa de bueiros, para nós darmos conta desse recado, distribuindo por zona as colocações e as aplicações. Olha, muito bacana o que o prefeito está dizendo, até aproveitar essas pequenas fábricas, né, nas zonas da cidade, porque isso gera emprego, né? Você também possibilita
que o pequeno só se torna grande se tiver oportunidades. Então tá aí, não é? Você contratar esse tipo de serviço e até mesmo aprimorar esse tipo de serviço, servindo a própria comunidade. Acho interessante. E a tampa dos bueiros, gente, quantas pessoas já perderam suas vidas? Pessoas idosas, crianças, na chuva, acaba que a água vai levando tudo. E se você tem um bueiro a céu aberto, isso é ameaça, sim, ameaça de morte para as pessoas. Então, é bem interessante. Parabéns aí a essa iniciativa da Prefeitura Municipal de Manaus. Já a gente vai falar sobre envelhecimento, como envelhecer dessa forma que o senhor está falando aí, com alegria, com motivação, se sentindo ainda uma pessoa viva, porque isso é importante. Então, o envelhecimento, será se nós sabemos envelhecer? Porque essa é uma fase da nossa vida, uma etapa da nossa vida, e felizes os que vão chegar a essa etapa. Então é importante a gente entender que nosso país está envelhecendo, mas saber envelhecer e saber conviver com o envelhecimento, eu acho que é um desafio que nós ainda temos que aprender no nosso dia a dia. Então, já o Dr. Sidney já está comigo, ao vivo aqui na Band, para falar sobre isso, sobre a qualidade de vida na terceira idade, tá bom? A gente faz o intervalo comercial e já volta com o Alô Doutor dessa terça-feira. Já estamos de volta e olha, gente, vamos falar um pouco sobre a terceira idade no dia de hoje. O Dr. Sidney já está aqui, a gente vai bater um papo sobre a saúde nessa etapa da vida, como conquistá-la e a prevenção. Até chegar à terceira idade, ao envelhecimento, o que a prevenção pode trazer de bom resultado nessa fase da nossa vida? Dr. Sidney, muito bem-vindo ao nosso programa. Boa satisfação e vamos falar do nosso futuro, que eu acho que é fundamental a gente ter uma passagem. Só lembrar que esse termo idoso foi criado em 1962 para tentar colocar um grupo de pessoas dentro de tirar aqueles estigmas de velho, de velhote. Então colocou o idoso, hoje chamam de melhor idade, e a gente observa que as pessoas de 60 anos hoje estão mais jovens. E isso se deve pela qualidade de vida. Por que você faz com 20, 30, 40, 50 anos para chegar nessa idade com qualidade de vida que nós buscamos cada vez mais? Olha, gente, a nossa produção preparou um bom material para a gente olhar agora, e a gente vai comentar sobre esse material, falando um pouco da saúde dos nossos idosos, a saúde nessa etapa da nossa vida. Então, aqui, na tela da Band. A população de homens e mulheres acima dos 60 anos aumentou muito nas últimas décadas. Alguns ultrapassam os 80, 90 anos em condições clínicas satisfatórias. Com o aumento da expectativa de vida, houve crescimento da população de pessoas de maior idade que estão sentindo a necessidade de seguir um programa adequado de atividades físicas para a manutenção da saúde. Bom, os exercícios para a terceira idade combate o sedentarismo, eles vão ficar mais ativos, previne também as doenças como a artrite, a artrose, a osteoporose, várias, entre outras coisas. Então é um conjunto de exercício para cada tipo de idoso. Um pode fazer certo tipo de exercício e o outro não, depende da limitação de cada um. Então, vai ser avaliado e conforme a avaliação ele vai ter o seu exercício propriamente para ele. Um dos segredos para manter a qualidade de vida, mesmo com uma idade avançada, é permanecer sempre na ativa. A atividade física na terceira idade tem sido considerada um importante componente de um estilo de vida saudável. A hidroginástica, assim como diversas outras atividades que a gente oferece aqui no parque, traz os benefícios falando da questão fisiológica, a melhora da questão cardiorrespiratória, aumenta a resistência do idoso, melhora a flexibilidade, também aumenta a força deles, porque a gente consegue fazer um trabalho de resistência dentro da água, e tem a questão psicológica, social, onde eles interagem com outros idosos, eles fazem novos amigos, eles têm uma percepção melhor da imagem deles, da aceitação desse período da vida deles. Então a autoestima eleva e eles saem daqui super felizes, animados, dispostos. Foi-se o tempo em que envelhecer era sinônimo de melancolia e solidão,
Quem ainda acredita que a terceira idade está restrita a cadeiras de balanço, agulhas de tricô e ficar em um banco da praça vendo a vida passar, não conhece a turma que frequenta diariamente o Parque Municipal do Idoso. Primeira vez que estou participando, comecei em janeiro. Como é que era a sua vida antes da academia e agora? Está bem melhor. Melhorou em quê? Melhorou porque as coisas que eu sentia, hoje em dia já não sinto assim. Sinto bem pouquinho, mas você vai, né? O que a senhora sentia? Era dor na perna, no meu joelho. Está bem melhor, graças a Deus. Para manter a saúde, né? Isso faz parte do movimento. Movimentar o corpo é como uma máquina, né? Se a gente parar, enferruja. Então, por isso eu tenho que manter sempre em forma, né? Fazendo exercício físico. Para mim é muito bom. Primeiro, eu consigo ficar saudável, né? Eu sou atleta, eu acho que eu sou o segundo lugar de medalhista aqui do parque. Como é que foi para a senhora começar a fazer atividade física? A senhora já fazia ou está... Não, porque você sabe que quando a gente trabalha, você não tem esse tempo disponível, né? Então, há muito tempo, eu levava o filho na escola, cresceram todos, graças a Deus, estão todos encaminhados, e aí eu vou ficando só, né? Vem pra cá. Trazia meu pai, começou por ele, e depois eu gostei, e aqui é a minha segunda casa. Dona Lia, que vitalidade é essa? De onde a senhora tira tanta energia? Ai, graças a Deus da saúde e paz, e também que eu venho aqui me distrair. Adoro isso. A dona Lia disse que ela adora ser entrevistada, deputada. A senhora, além de gostar de ser entrevistada, a senhora gosta de dançar muito? Gosto demais, principalmente bolero. Mostra aí para a deputada Conceição Sampaio o que a senhora sabe fazer na dança. Manter a cabeça ativa é tão fundamental quanto exercitar os músculos, e os idosos que frequentam a oficina de memória do parque estão reaprendendo a organizar as tarefas diárias por meio de uma série de atividades que estimulam o sistema cognitivo. Trabalhar com a turma da terceira idade na oficina da memória é muito gratificante. Por quê? Porque aqui eles vêm para estimular a memória devido às falhas de memória que estão acontecendo nessa faixa etária. Então aqui nós temos diversas atividades onde nós jogamos, nós escrevemos, nós pintamos, nós decoramos, fazemos arte-terapia, resgatamos toda uma história de vida para que eles possam, nesse momento, então, perceber que as falhas de memória são inerentes a essa faixa etária. E não, como eles dizem para mim, que eles estão esquecendo, estão emburrecendo. Isso não acontece. Apenas por conta que eles deixam de estimular a parte cognitiva e vão acontecer as falhas de memória automaticamente, porque culmina com a faixa etária que é natural do envelhecimento. A dona de casa Lucirene Francelina, de 67 anos, participa da oficina e garante que já sente os efeitos positivos das aulas. Depois que eu passei a fazer a oficina da memória, que aqui não se vem para um tratamento e sim para reativar, né, reanimar sua memória e passar o seu dia a dia sem que tenha aqueles problemas. Eu estou esquecida total, eu estou com doença. Aqui não se fala de doença e não se faz tratamento. Simplesmente com a atividade que nós fazemos aqui, a gente adquire essa reativação da memória. A vida é um processo de aprendizagem constante, seja na infância, na idade adulta ou na velhice. O tempo produz limitações para o corpo e envelhecer faz parte do ciclo natural da vida. Mas o idoso que permanecer ativo e integrado terá alegrias de forma ilimitada. Aplausos aí para os nossos idosos que merecem. Olha que bacana
Muito boa essa matéria, né, doutor Sidney? E fala um pouco daquilo que a gente já começou a falar aqui na Band, sobre essa qualidade de vida, faz bem ser feliz, sorrir. E olha, gente, lembrar que em 2014 nós tínhamos uma população acima de 202 milhões de habitantes, Brasil todo, acima desse número. E é muito importante lembrar que a pirâmide etária do nosso país, portanto, a densidade demográfica do nosso país, que é a população e o seu território, ela está sendo modificada. É importante ver esses números, entender o que está acontecendo, qual é a fase que o Brasil está vivendo e qual é essa transformação que nós estamos vivendo. Doutor Sidney, ele vai explicar para a gente um pouco dessa alteração da pirâmide etária. Não é, doutor Sidney? Vamos falar aí um pouquinho? É importante a gente dizer isso, que na verdade essa pirâmide etária, Conceição, ela indica a melhoria das qualidades de vida da nossa população. A pessoa está envelhecendo mais, nós estamos trabalhando mais e nós vamos ter idosos no mercado de trabalho, idosos que vão ter uma qualidade de vida melhor. E isso, nós temos que nos preparar para isso. Então, o Brasil está se desenvolvendo. Em 2013, nós tínhamos uma população em que a gente tinha a população de 60 anos, ela era uma pirâmide pequena, em torno de 3, 4, mas ela tem crescido 4% ao ano. Olha que interessante, 4% ao ano, a população de idosos. Então, nós vamos observar que em 2040 nós vamos ter uma pirâmide totalmente diferente, onde a população de pessoas acima de 60 anos, ela se equivale a jovem. O que significa dizer? Que nós vamos ter menos nascimento, mas nós vamos ter mais pessoas com uma vida mais longínqua. É pela melhor qualidade de vida, em relação à atividade, alimentação. E o que a gente quer, falou que você estava falando de atividade física, ela é fundamental, porque tira o idoso de dentro de casa. O idoso, ele começa a sair, ele começa a interagir e ele vai começar a produzir. Nos países desenvolvidos, que a gente tem uma pirâmide já dentro desse patamar aqui, que esse é o patamar de Europa, Estados Unidos, nós estamos observando que os idosos hoje estão voltando ao mercado de trabalho. E só volta ao mercado de trabalho quem tem qualidade de vida, quem tem condições de trabalhar. A gente sabe que com a idade nós diminuímos a memória, nós diminuímos a visão e nós perdemos a nossa capacidade de fazer atividade física maior. Mas a capacidade intelectual do idoso permanece. Não é dizer que o idoso perde a memória. O idoso, ele tem um patrimônio que deve ser utilizado. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com essas pessoas e nós temos que tratar muito bem os idosos. Porque uma das coisas também que a gente fala de que é saúde, eu sempre bato, é um bem-estar físico, mental e social. Então, o nosso idoso tem que ter dignidade dentro de casa, ele não tem que ser discriminado e ele tem que ir para a rua. Ele tem que ir não só para clubes de idosos, mas ele tem que fazer atividade em ambientes comuns. Você vai hoje na academia, a gente treina em academia, a gente observa pessoas acima dos 60 anos. Eu tenho um contato com muitas pessoas que dizem, eu comecei a fazer atividade física depois do infarto. Então, o que a gente quer fazer? Comece a fazer atividade física antes de que você tenha um problema cardíaco, antes que você tenha um problema que te leve a fazer isso. O exercício, ele é preventivo e melhora a qualidade cardiovascular, melhora o diabetes, a gente já falou muito bem, melhora o câncer, porque quanto menos gordura nós tivermos no nosso organismo, menos chance de desenvolver câncer de mama, por exemplo. Ok, então, olha, a gente está falando da pirâmide etária do nosso país, e a gente viu aí a segunda pirâmide que o doutor Sidney até falou, que a gente vai ter, e a gente vem batendo muito isso aqui, muito mais pessoas acima dos 60 do que abaixo dos 15, né, doutor Sidney? E a gente vê, 2040, a gente falta muito pouco, pouquinho mais de 2 décadas, a gente já atinge, não é, essa realidade que está sendo mostrada aqui no nosso programa. E, doutor Sidney, a gente vai começar logo a responder as perguntas, são muitas que estão chegando aqui, para a gente poder esclarecer melhor, não é? A gente promover saúde no momento em que também doenças estão chegando mais cedo, as demências estão chegando mais cedo, e como fazer esse acompanhamento do envelhecimento com essa qualidade de vida diante dessas doenças. Vou primeiro responder alguém que está querendo participar do programa e daqui a pouco o senhor me responde esse questionamento. Vamos lá. Meu nome é Iane, eu vou fazer 41 anos e queria tirar uma dúvida. O que fazer para envelhecer com saúde? Muito boa pergunta, Iane. Você tem que começar agora. Você tem que perder peso, fazer atividade física. Eu acho que
aquela história de que a pessoa, criança gordinha, era uma criança saudável, então a gente tem que começar desde jovem, ter esse aspecto. Uma coisa que você falou, que a Conceição falou aqui, é sobre a demência. Então, você tem que exercitar. Hoje, existem exercícios, palavras cruzadas. É interessante você treinar o cérebro, porque o nosso cérebro ele fica preguiçoso. Assim como o nosso corpo ele exercita, quando a gente vai na academia, nós também temos que estimular a nossa memória. Nós temos que, hoje o mundo está cada vez mais informatizado. A gente não decora mais rua, você usa GPS, usa o Waze. Então, nós temos que estimular. A gente não faz mais conta. A gente usa calculadora. Então, uma das coisas que a gente tem que acostumar é treinar o nosso cérebro, treinar a nossa memória, tentar nos acostumarmos com isso, não deixar a nossa memória preguiçosa. E desenvolver atividade física e uma dieta é fundamental. Nós somos aquilo que nós comemos. Então, a gente tem que diminuir o sal, a gente tem que diminuir gordura, a gente tem que estimular bastante verdura e não ficar parado. Isso é uma coisa que eu sempre prego para todo mundo. Agora, doutor Sidney, tem quadros que são tratáveis, mas são praticamente irreversíveis, como, por exemplo, a questão do Alzheimer. Não é? E a gente sabe que essa doença é uma doença que está cada vez mais presente na nossa vida, né, gente, dentro da nossa casa, e muitas vezes se aproximando de cada um de nós também. Porque a gente sempre fala da memória, mas em muitos momentos você pode estar com um quadro já precocemente, mas um quadro, e a gente não tem muita atenção para isso. O Alzheimer é uma demência progressiva que a gente não tem uma causa mais assim estabelecida. Sabe-se que a pessoa que fumava, que era muito estressado, teria coisa. Então, você que está em casa, você começa a observar. Se um parente seu começa a repetir muito umas coisas e ele deixa, por exemplo, uma chave no canto, não lembra, você começa a diagnosticar isso como Alzheimer, leva para o neurologista, porque existe exercício, porque isso é uma doença progressiva e irreversível, mas existe tratamento para fazer com que ela ocorra de forma mais lenta. Então, comece a abordar isso, e você mesmo, que já tem uma certa idade, você nota que você está tendo uma perda da sua memória, procure um atendimento médico, não deixe isso evoluir, porque é uma doença irreversível, eu repito, que não tem tratamento e tem controle. E interessante, só uma dicasinha, que um dos primeiros sintomas do Alzheimer, a pessoa esquece o que ela fez há pouco momento, ela começa a lembrar as coisas há mais tempo, as coisas antigas. Então, ela lembra nome de pessoas que já se foram, ela lembra nome de parentes que não estão convívio. Isso é um sintoma indireto do Alzheimer que tem que você encaminhar para uma avaliação precoce. Ok, a gente faz o intervalo comercial, mas antes só vou deixar a pergunta aqui de um telespectador, da Viviane, do João Paulo II, que ela pergunta, doutor Sidney, se a genética também influencia na terceira idade saudável, numa terceira idade mais saudável. Então, já o doutor Sidney explica para a gente. Vamos falar de alimentação também, não é? Nessa fase da nossa vida, o que se deve ou não comer. Então, a gente faz o intervalo e volta já com você. Já estamos de volta e, olha, antes de ir para o intervalo, a gente deixou aqui a pergunta da Viviane, do João Paulo II. E aí a gente volta a fazê-la aqui, doutor Sidney, sobre a genética, se ela influencia numa terceira idade mais saudável ou não. Sim, sem dúvida. É importante você ter isso, porque existe algumas coisas, por exemplo, a pessoa que tem história familiar de diabetes, história familiar de doenças cardiovasculares, história familiar de câncer de próstata, então, são todos fatores que influenciam. Então, você observa aquelas pessoas, olha, na minha família, minha avó foi embora com 90 anos, meu tio com 100 anos. Então, você tem uma tendência, lógico, a ter esse envelhecimento, desde que você leve uma vida saudável, e isso você vai levar para o resto da vida. Então, a genética ajuda, sim. Tudo na nossa vida está relacionado com genética, mas depende também da nossa qualidade de vida. Agora, a qualidade de vida, a vida saudável, começa na infância para chegar na terceira idade bem. É isso, doutor Sidney? Exatamente. Começa com os hábitos alimentares, como você falou, na infância, as atividades físicas, porque a gente estimula que a criança faça atividade física, que a criança coma bastante verdura, evita a obesidade infantil, porque nós temos umas reservas. Se a gente gastar tudo muito precoce, certamente nós vamos envelhecer
mais precocemente, e o sintoma que eu chamo de envelhecer é perda da força, perda da memória, perda da visão. Então você tem que controlar tudo isso na infância e adolescente. Ter muito cuidado, por exemplo, um exemplo típico disso é o sol. A jovem adolescente que gosta de pegar sol na piscina, gosta de ir para a praia se bronzear ao meio-dia, principalmente aquelas pessoas brancas, essa pele envelhece muito mais rápido. E no futuro ela perde a elasticidade, além de ter maior risco de câncer de pele. Agora, doutor Sidney, a Tatiana, do distrito, ela pergunta se um idoso, mesmo saudável, tem que ter restrições alimentares. Todos nós temos que ter restrições alimentares, o idoso não se faz diferente. E eu quero falar uma coisa aqui, que é o seguinte, por exemplo, toda pessoa idosa tem que tomar leite, porque nós precisamos de cálcio. O cálcio faz parte da nossa estrutura óssea. Então, a gente tem que ter a nossa dieta. Com a idade, nós vamos perdendo alguns eletrólitos, alguns sais minerais que tem que ser reposto. E isso a gente busca na alimentação e busca em algumas medicações. Então, é fundamental você ter esse controle. A dieta, ela é fundamental em qualquer fase de vida e só é idoso saudável, idoso que tem uma alimentação regular e uma alimentação saudável também. Ok, lá do Planalto, a Mariana, o acompanhamento neurológico é necessário para todos os idosos? Não, obrigatoriamente não. Aquele idoso que tem um desenvolvimento motor e intelectual normal, não há necessidade. O que a gente tem que observar é o seguinte: com o tempo, há uma diminuição da memória, há um cansaço, vou chamar assim, dos neurônios, porque as células nervosas, elas não se regeneram, mas tem alguns sinais, alguns nuances de indireta de Alzheimer, como é assim, a pessoa não sabe onde ela deixou uma chave, a pessoa às vezes não lembra se ela comeu, ela não lembra se tomou o remédio, então essa pessoa começa a ter um sinal indireto de que ela precisa ter um acompanhamento neurológico, e nós temos testes para classificar esse déficit de memória. Agora, doutor Sidney, tem a pergunta do Rubens, eu quero até pedir para colocar umas imagens das atividades físicas que os nossos idosos praticam aqui em vários centros, né, da família, de convivência da família de Manaus. E aí o Rubens vem justamente fazendo um questionamento sobre as imagens que eu quero colocar. Se todos os idosos precisam ter cuidados na hora de fazer ou de iniciar uma atividade física. Só quero lembrar que nos centros, todos os idosos são avaliados, viu, gente? Eles são acompanhados, passam por uma avaliação. Mas atividade física, aí tem natação, tem a dança, é importante fazer isso. Mas eu quero perguntar assim, a pergunta do Rubens é o seguinte: não só o idoso, qualquer pessoa que está sedentária, que vai desenvolver atividade física, deve passar por uma avaliação geral, vai no clínico, vai no cardiologista, porque não é só o idoso, é qualquer um de nós que desenvolve atividade física. Lógico, o idoso, eles têm doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares, tem diabetes, tem maior problema de artrose. É importante uma mulher que você tem que fazer uma avaliação óssea para saber qual é o risco de osteoporose que ela apresenta, e para cada tipo de alteração dessa existe uma atividade específica sob supervisão. O que nós não devemos fazer é uma atividade física sem supervisão, uma atividade física por conta própria. É aquela pessoa que diz: eu acordo, faço minha atividade física, porque uma das coisas de morte súbita ocorre no período da manhã. Então, não só o idoso, mas qualquer pessoa que tende a fazer uma atividade física tem que procurar uma avaliação médica antes de fazer isso. Não é uma coisa exclusiva do idoso. O idoso muito mais, mas qualquer um de nós tem que passar por isso. Agora, doutor Sidney, nessa fase também tem muito aparecimento, a gente falou um pouco das doenças, as demências que nós temos, mas tem aí a osteoporose, aí vem o reumatismo. Nesse caso específico, a hidroginástica é uma atividade que pode facilitar a chegada da qualidade de vida que se precisa? Não só a osteoporose, não só as artroses, problemas de coluna também, a hidroterapia melhora muito, porque não tem impacto. O grande problema são atividades de impacto. Se você vai correr, você tem impacto sobre o joelho, sobre o tornozelo. Então, a atividade na água, sob supervisão, ela estimula a movimentação muscular e ela reforça esse músculo. Então, é importante, não só para a osteoporose,
que a osteoporose é um osso muito fraco, tem uma tendência a fraturar mais, mas como doenças reumáticas, como você falou, e problemas de coluna. Muitos pacientes só melhoram com problema de coluna quando começam a fazer atividade hídrica. E eu quero dizer que cada qual tem seu limite. Você não adianta, porque o meu vizinho tem 60 anos, ele faz N coisa, eu tenho 50, não consigo fazer metade. Cada organismo tem o seu limite e você tem que seguir isso com um profissional especializado para que você consiga extrair atividade física e você não faça dessa atividade física um dano maior ao seu organismo. Ok, vamos a mais uma pergunta, doutor Sidney. Vamos lá, vamos às duas. Meu nome é Renato, tenho 29 anos e eu gostaria de saber quais são as doenças que mais acometem o idoso por conta do sedentarismo. Pois é, o sedentarismo, ele pode dar todas as doenças, principalmente doenças osteoarticulares, como a gente falou. Se você não se movimenta, você vai ter uma tendência maior à artrose, você vai ter ganho de peso, você vai ter a obesidade, a diabetes, está muito relacionado com o sedentarismo. Associado à diabetes, obesidade, as doenças cardiovasculares, como infarto, derrame cerebral, são situações que tendem a piorar. Além de que você é um rapaz jovem, mas a pessoa idosa que desenvolve atividade física, ela melhora muito a depressão. Então, melhora também o quadro depressivo, porque ela interage muito com o meio ambiente e com outras pessoas da faixa etária. Então, eu sempre digo que a maior doença para o idoso é o sedentarismo. Então, você tem sempre que buscar uma atividade, seja qual for essa atividade, dentro do seu limite. Doutor Sidney, a gente sempre procura falar de promoção de saúde, não só do tratamento da doença, mas levando em consideração que muitas vezes a gente só deixa para se cuidar quando o problema já chegou. Pessoas que chegam a essa etapa da vida e que não tiveram o cuidado ou não tiveram condições de promover saúde para esse momento da sua vida e já chegam à terceira idade com vários problemas. Tem dica para a família poder cuidar melhor dessa pessoa na terceira idade? Não, sem dúvida. O cuidado da atividade, a primeira coisa é você tirar essa pessoa do leito. Tirar da cama, fazer com que essa pessoa comece a interagir. E aí, assim, é uma pessoa que é diabética. Então, você tem que conscientizar que todos na casa têm que fazer uma dieta. É uma coisa fundamental que todos participem deste processo. É uma pessoa que já tem, por exemplo, uma hipertensão arterial. Tira o sal de todo mundo da casa, porque é muita maldade por um ser humano que foi a vida toda normal, de repente ela desenvolve uma doença e ela está do lado de uma pessoa que está comendo doce e eu sou diabético. Ela está do lado de uma pessoa que está comendo, colocando sal na comida e ela está hipertensa demais. E tentar estimular essa pessoa a sair do ambiente da clausura, porque a clausura é uma coisa que piora muito. Lembrar que o idoso, ele tende a ter mais pneumonia, e a pneumonia no idoso é uma coisa grave, a gripe no idoso é grave, então estimular todo o contexto para que a sua casa se adapte a essa pessoa que muito teve valor dentro da sua família. Gente, que pena que terminou. Já terminou o nosso tempo, mas essa foi uma conversa boa, não foi não? Tiramos dúvidas. Tem uma pergunta que eu vou deixar, você nem precisa me responder hoje, doutor Sidney. Pode me responder na próxima terça. Se nós envelhecemos todos os dias, porque eu olho para algumas pessoas, elas ainda estão iguais há 10 anos atrás. O senhor, por exemplo, está cada vez mais jovem. Não é? Será que a gente envelhece todo dia? Ou a cada década a gente envelhece... sei lá, um ano da vida? O senhor vai me responder na próxima terça, é isso? Na próxima terça eu respondo. É uma curiosidade, boa curiosidade, né não, gente? Muito obrigada, doutor Cid, foi uma alegria tê-lo conosco de novo. Beijo, dona Edith, minha madrinha. Nossa madrinha, nossa querida. Madrinha, ganhei uma rede linda da dona Edith, maravilhosa. É mesmo? Uma linda, um beijo para ela. Beijo, minha querida. Olha, gente, muito obrigada. Amanhã a gente vai estar falando aqui sobre a violência contra os nossos idosos. Tem um vídeo na internet publicado no dia 25 de maio que viralizou e foi uma crueldade que o próprio filho teve a coragem de fazer com a mãe. Violência física, psicológica. Aí a gente vai debater esse assunto aqui com a doutora Ivone. Amanhã eu vou aguardar você aqui. Até lá, fica com Deus e uma excelente tarde para todo mundo.